Olá, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sei qual é a hora que você está assistindo essa aula. O que interessa é o quê? O que interessa é que vocês vão hoje aprender sobre lipídios, seguindo a nossa meta de cumprir todo o programa que a gente tem de biologia, ok? Então, hoje vamos estudar sobre lipídios. Pode ser que a gente divida essa aula em duas partes, beleza? Antes da gente começar, vai lá, clica no sininho, se inscreve no canal se você não for inscrito, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Tá? Não deixe de se inscrever, eu sempre chamo a atenção de vocês, porque, primeiro, vocês ficam obtendo, se inscrevendo e marcando lá no sininho, você fica sempre sendo notificado quando vier vídeos novos. Vídeo novo significa dizer aulas novas. Aulas novas, mais aprendizado. Beleza, gente? Então, vai lá, se inscreve, compartilhe, indique para seus colegas, coloca lá no sininho, é muito importante para que a gente mantenha o nosso projeto, beleza? Vamos para nosso primeiro slide aí, falando o assunto de hoje, lipídios, tá bom? Então, a gente tem uma característica de achar que lipídios sempre ele vai causar dano. Gente, tirem essa ideia da cabeça. Lipídio é uma substância orgânica de fundamental importância para o funcionamento do nosso organismo. Vocês vão se surpreender a respeito das funções dos lipídios, tá? Então, observem o seguinte. Primeiro, os lipídios, eles, depois dos carboidratos, é a nossa segunda fonte de energia. Então, eu tenho carboidratos como nossa principal fonte de energia. Eduardo, tem essa aula sobre carboidrato? Tem, gente. A aula sobre carboidrato está na aula anterior. Na realidade, aula 4 e aula 5, primeira e segunda parte sobre carboidratos. Tá? Não assistiu? Depois você vai e assiste no nosso canal, tá certo? Então, esses lipídios, eles têm muita importância. Lógico, excesso de qualquer substância é prejudicial a gente. Porém, os lipídios, eles têm uma importância muito grande em relação a... É precursor de vitamina, ele é precursor de hormônio, ele produz na gente uma proteção dos órgãos, que a gente chama de proteção contra choques mecânicos. Tem lipídio que protege os nossos neurônios, chamados de esfingomieloides. Os lipídios, tem lipídios que fazem a nossa membrana plasmática, enfim, a gente tem lipídios para diversas funções. Então, apesar de lipídios serem óleos e gorduras, eles têm mas uma grande importância no metabolismo da nossa célula. Consequentemente, tem uma grande importância no nosso funcionamento. Beleza? Então, vamos para cá. Seguindo aqui no slide, possuem função energética e estrutural, apresentam maior quantidade de energia que os carboidratos, são nossa segunda fonte de energia, são formados por uma molécula de glicerol ligada a 3 cadeias de ácidos graxos, daí o termo triglicerídeos, são insolúveis em água. Então, isso são as características dos lipídios, tá? Tem mais energia do que o carboidrato. Significa dizer o quê? 1 grama de carboidrato e 1 grama de lipídio, eu vou encontrar mais energia no lipídio do que no carboidrato. Eduardo, então, se ele é mais
ele é mais energético do que o carboidrato, porque é a nossa segunda fonte e não a primeira. Exatamente pelo fato de os carboidratos, eles serem mais fáceis de haver uma digestão do que os lipídios. Tá ok? Então, por isso que é nossa segunda fonte. Na realidade, os lipídios, eles funcionam como uma reserva energética. Vamos supor um magrinho, sem muita gordura, e um gordinho. O gordinho passa mais tempo com fome, quer dizer, ele vai conseguir ficar mais tempo sem comer do que o magrinho. Não sei se o gordinho vai ficar pensando mais na comida, mas o que interessa é que ele vai ter mais tecido de reserva. Então, ele pode passar mais tempo em jejum. E até algumas pessoas fazem, né, jejuns intermitentes, exatamente por quê? Porque vai e queima a gordura. Ok? Então, eles são aqui insolúveis em água. Não é à toa que para que a gente faça digestão de lipídio, a gente precisa de um coadjuvante. Qual é o coadjuvante? A bile. Tá? Eduardo, tem essa aula? Ainda não, mas vai ter, tá certo? A aula sobre sistema digestório, tá certo? Se você quiser algum material desse sistema digestório, aí manda, coloca, se inscreva no canal, coloca uma observaçãozinha lá nos comentários e aí a gente manda para vocês, tá bom? Mas aula publicada ainda não tem de sistema digestório, enfim, não tem de fisiologia. A gente vai pegar toda a etapa de citologia para depois mudar a unidade. Tá certo, gente? Então, seguindo aqui para o próximo slide. Olha só, gente. Aqui eu tenho alguns exemplos de lipídios, né? Aqui, a azeitona, que a gente chama, oliva, e vai para retirar o óleo de oliva, certo? Que a gente chama de azeite de oliva. Alguns grãos e sementes oleaginosas, queijo, leite, coco, para retirar o óleo de coco. O girassol, o que é que está fazendo o girassol aqui? A gente sabe que o girassol pode se extrair o óleo de semente de girassol, tá ok? Então a gente tem várias formas da gente obter óleos. Óleos, normalmente, a origem vegetal é de óleo e a origem animal é gordura, sendo que um óleo, que a gente diz que é não saturado, como é o caso do azeite de oliva, ele pode tornar-se ele pode ficar saturado se aquecido, tá certo? Depois a gente vai falar sobre isso. E a classificação? A classificação dos lipídios, eles têm grupos, tá? Eu posso ter cerídeos, glicerídeos, fosfolipídios, esteroides, carotenoides, esfingomieloides. Aí nem tem o exemplo de esfingomieloide, mas só lembrando que os esfingomieloides, eles são lipídios que têm a função de proteger nosso sistema nervoso. Tem uma célulazinha nossa chamada de neurônio, que é a célula que faz com que a gente raciocine, a gente pense, a gente possa se comunicar, a gente tem as sensações, a gente tem a formação da imagem, a gente escuta, enfim, tudo depende de neurônio para que tenha o nosso sistema nervoso, juntamente com os nossos sentidos, funcionando. O sistema nervoso, pessoal, é um sistema que vai modular a sensação de meio interno e externo do organismo. Ou seja, estou com frio, eu começo a tremer. Estou com calor, começo a suar. Isso depende de quê? Do nosso sistema nervoso. Como o sistema nervoso ele participa de todas essas sensações,
quem a célula funcional do nosso sistema nervoso é neurônio. E tem um lipídiozinho chamado de esfingomieloide, que ele faz a bainha de mielina lá nos nossos neurônios. Nós vamos ter oportunidade de falar de esfingomieloide posteriormente. Então, ele, como aí tem, pode ser classificado em glicerídeos, fosfolipídios, ceras, esteroides, carotenoides. Os esteroides têm a função de quê, Eduardo? Produzir hormônio sexual. A gente vai falar rapidamente, depois a gente entra nesses detalhes. As ceras. Alguém já passou o cotonete aqui no ouvido e retirou um cerume? Aquele cerume é uma proteção que a gente tem que ter muito cuidado. O ideal até não é nem passar um cotonete. É você ir ao otorrino, que é o médico responsável por o ouvido, garganta e nariz, otorrinolaringologista, otorrinolaringologista, oto é de ouvido, rino de nariz, laringo de laringe. E ele faz essa limpeza, tá? Mas essas ceras, elas são importantes para a nossa proteção. A poeirinha vem, ao invés de entrar, prende-se na cera. Por isso que, às vezes, a gente passa o cotonete e ele está com uma cerinha escura. Mas esses cerídeos também servem para impermeabilização das folhas, para evitar perda de água. Eduardo, e os glicerídeos? Glicerídeos são os óleos e gorduras. Óleos e gorduras, gente, eles têm a função principal de fornecer energia, tá certo? E ser reserva energética. Às vezes, o indivíduo comeu muito, é meio fofinho, no meu caso, meio fofinho, tá? E acumula tecido adiposo, que não é bom. Por quê? Porque o tecido adiposo pode causar uma inflamação, tá certo? Na realidade, o tecido adiposo constantemente é como se fosse uma inflamação. Por isso que a pessoa tem que fazer uma dieta para desinchar e diminuir o tecido adiposo. Aí, coisa de quem gosta de comer chocolate, um requeijão, aqui noz, amendoim, os óleos, aqui coco, tá? E aqui queijos, tá certo? Mas a gente falou de glicerídeos, falou de cerídeos, falamos que os esteroides, eles são precursores de hormônios sexuais, né? Quais são os hormônios sexuais? Testosterona no homem, estrógeno e progesterona na mulher. E ainda tem aí os carotenoides. Gente, carotenoide é derivado do beta-caroteno, onde esse beta-caroteno é precursor da vitamina A. Na realidade, nós temos 4 vitaminas que são chamadas de lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Em breve, a gente vai falar delas. Tá ok? Então, seguindo. Os glicerídeos, eles podem ser de origem animal, como gordura presente em carnes, manteiga e ovos, ou de origem vegetal, como os óleos vegetais, presentes no azeite de oliva e no óleo de soja, que a gente tinha falado há pouco tempo. Então, os glicerídeos, eles podem ser de origem animal ou vegetal. Normalmente, o glicerídeo de origem animal é o que a gente chama de gordura, e os glicerídeos de origem vegetal a gente chama de óleos. Então, óleos e gordura. Os glicerídeos de origem animal, eles são sólidos à temperatura ambiente, enquanto os de origem vegetal são líquidos. Daí a diferençazinha. Eduardo, quimicamente, não tem diferença praticamente o óleo da gordura. A única diferença é que um vai se apresentar líquido
em temperatura ambiente. E o outro vai se apresentar sólido em temperatura ambiente. Daí a gente tem a diferençazinha entre óleo e gordura, tá bom? Quais são as funções desses óleos e dessas gorduras? Gente, os óleos, normalmente, como a gente tinha falado anteriormente, é de reserva energética. A gordura, tecido adiposo, por exemplo, além de ter essa reserva energética, ele pode funcionar como isolante térmico. É uma das funções dos lipídios, tá certo? Então, glicerídeos são óleos e gorduras e, no caso, tem a função de isolante térmico e reserva energética. E os fosfolipídios? Fosfolipídios, gente, eles têm uma função muito importante que forma a nossa membrana plasmática. Vamos ter uma aula específica sobre membrana plasmática, ok? Então, não se preocupem. Constitui as membranas plasmáticas das células de todos os seres vivos. Cada molécula de fosfolipídios, esse termo fosfolipídio é porque ele tem uma parte do fósforo, que é essa partezinha das bolinhas, aqui, ó, das bolinhas, e uma parte lipídica que é aqui, a parte de dentro. É como se fosse uma bolinha com duas perninhas. Uma bolinha com duas perninhas. A parte da bolinha a gente chama de hidrofílica. Filia quer dizer afinidade, pessoal. E a parte dessas duas perninhas é a parte hidrofóbica, quer dizer, tem fobia, tem medo. Hidrofílica por quê? Porque tem afinidade com a água. Hidrofóbica porque não tem afinidade com a água, entre aspas, tem medo da água. Essa característica permite que esses lipídios separem meios, o meio intra do meio extracelular, um meio aquoso, intracelular, e extracelular pela forma que se posiciona na membrana plasmática. Não vou entrar em detalhes sobre membrana plasmática, porque você já sabe, nós vamos ter uma aula específica sobre membrana plasmática, beleza? Ainda aqui nos fosfolipídios, mais uma vez, aqui uma membrana plasmática mais coloridazinha, certo? Onde a gente vê, ó, as perninhas, as duas perninhas da parte hidrofóbica e a bolinha, que é o fósforo. Fosfolipídio, lipídio é insolúvel em água, como a gente viu no início, e aqui a gente tem uma parte que forma a solubilidade, a insolubilidade com a água, lipídio é insolúvel e o fósforo é solúvel, ou seja, a parte externa, aqui, se a gente fosse pegar aqui, ó, a membrana, eu tenho essa parte e essa tem afinidade com a água, meio extracelular, meio intracelular. Por isso que os lipídios ficam dessa forma aqui. A parte hidrofóbica para dentro e a parte hidrofílica para fora. Olha só, os lipídios dispõem-se em uma camada dupla e as regiões hidrofílicas ficam voltadas para os meios intra e extracelulares. Ó, intracelular, extracelular, fora da célula, dentro da célula, fora da célula, dentro da célula. As regiões hidrofóbicas voltam-se para o interior da membrana. Então, isso aqui é hidrofóbico, isso aqui é hidrofílico. Essa parte aqui e essa parte aqui. Ok? E os cerídeos? A gente estava falando disso, ó. Os cerídeos, ficou um HDL aqui de gaiato, mas depois eu conserto. Olha só. E os... Vou consertar, né? Para gente ficar com o negócio mais organizado. Tá? Pronto, devidamente corrigido aqui, tiramos o HDL que estava de gaiato. Olha só, nós temos
cera, cerume no ouvido. Qual é a função? É evitar, no caso, que haja entrada de micro-organismos, de poeira, etc. Então, essas ceras, elas são produzidas tanto em animal quanto em vegetal. Qual é a função nas plantas? Função impermeabilizante. Em geral, é impermeabilizante, tá certo? Elas são produzidas, aí depositadas na superfície da folha para diminuir a perda de água. Pode observar que tanto diminuir a perda de água, como a água, ela não, quando chove, ela bater e escorrer. Por isso que ficam as gotinhas de água aqui, tá certo? A cera também está presente na produção pelas abelhas, certo? Que também é formada por lipídios, assim como o cerume presente na orelha. Qual é a função? Contribuem para a defesa da planta e contra a desidratação, no nosso caso, para a proteção, no caso da abelha, para tapar o favo de mel, ok? Seguindo. Eduardo, e os esteroides? Os esteroides, eles são responsáveis por formar os hormônios sexuais, tá certo? Então, são formados de quê? Colesterol. E esse colesterol é um lipídio típico presente em alimentos de origem animal. Veja que a gente ouve falar demais de colesterol, mas de uma forma errada. Aquela figurinha que eu tirei agora, HDL e LDL, que o pessoal chama colesterol bom, o HDL, colesterol ruim, o LDL, na segunda parte dessa aula, a gente vai falar dele e vai mostrar que não é bem assim, que HDL e LDL não é um colesterol bom e um colesterol ruim, é uma lipoproteína boa e uma lipoproteína ruim, tá certo? Agora, a gente precisa de colesterol para quê? Para formar os hormônios sexuais, para formar as membranas celulares, essa que a gente falou há pouco tempo, a membrana plasmática, por exemplo. Certo? Então, os hormônios sexuais quais são? O estrógeno, a testosterona, a progesterona, todos esses são hormônios lipídicos. Participam da composição química da membrana das células animais e atuam como precursor de hormônios sexuais. Então, veja que esteroides, ele é muito, mas muito importante. Os esteroides, no corpo humano, o colesterol pode ter duas origens, certo? Ainda dentro a gente falou que os esteroides, eles eram formados de colesterol, né? Agora, esse colesterol a gente obtém de quê? Tanto origem exógena, ou seja, externo, através de alimentos, como origem endógena, produzido pelo nosso próprio organismo. O fígado, por exemplo, ele produz e degrada o colesterol o tempo todinho. Afinal, o fígado, gente, é muito importante mesmo. A gente tem que cuidar dele bem, com muito carinho. Todos os órgãos a gente tem que cuidar. O fígado, principalmente, porque é ele que vai desintoxicar nosso corpo, atuando como órgão regulador da taxa dessa substância no sangue. Ou seja, você está com o fígado ruim, você pode aumentar o seu colesterol. Tá? E, para finalizar a classificação dos lipídios, que a gente hoje vai ver, nessa aula a gente vai ver a função e a classificação dos lipídios. A gente tem os carotenoides, na realidade, o beta-caroteno, que ele é precursor de uma vitamina importantíssima, tanto para a nossa pele, quanto para nosso cabelo, nossa visão, tá certo? É precursor da vitamina A. Como eu falei, tem 4 vitaminas que precisam de lipídios
chamadas de vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Até forma a siglazinha ADEC. Vamos falar posteriormente. Então, esses pigmentos são avermelhados, tanto diz assim, cor de cenoura. Esse termo beta-caroteno, pessoal, se vocês observarem, cenoura em inglês é carrot. Esse caroteno está relacionado com cenoura em inglês. A cor dela só tem na cenoura? Não. Em todas as frutas e verduras que têm essa coloração cenoura, tá certo? Alaranjada, tem beta-caroteno. Esse beta-caroteno, ele é para a gente precursor de vitamina, tá? E, ao mesmo tempo, na célula vegetal, participa da fotossíntese. Ok? Então, hoje, a gente viu funções dos lipídios, classificação dos lipídios. Na segunda parte dessa aula, vamos ver as outras funções, né, mais específicas de lipídios. A gente viu a composição química e a classificação. Na próxima aula, na segunda parte dessa aula, vamos ver as funções. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte de lipídios. Não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem, comentem, sigam nossas redes sociais e clica lá no sininho para você receber as comunicações, a notificação que tem vídeo novo. Sempre vai ter vídeo novo. Terças e quintas, às 19 horas, vai ter um vídeo novo especialmente para você, aula grátis, para que você possa se preparar para qualquer prova de biologia do ensino médio. Beijo a todos e Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus assim permitir.